Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como prometido em programas anteriores, falaremos hoje sobre o novo Código de Processo Civil. E o meu convidado especificamente para tratar do tema recursos é a professora Manuela Pereira Sávio. Seja bem-vinda, professora. Olá, professor Cristiano. Gostaria inicialmente de agradecer o convite a vir no teu programa, conversar sobre esse tema que nos é tão peculiar, ainda mais nesse momento de transição aí de um novo ordenamento, de um novo diploma legal, e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Professora, o período da vacatio legis iniciou em março de 2015, né? Isso significa que o código então entra em vigência a partir de março de 2016, em vigência plena, em vigência máxima. Nós ainda estamos passando por esse momento de adaptação com o novo diploma legal e são muitas as alterações. Mas nossa conversa hoje fica adstrita à questão do sistema recursal. O que a senhora pode dizer assim numa perspectiva geral? A senhora vê como positiva a mudança instituída pelo novo código? Inicialmente, então, eu acho que convém ressaltar que o período sim de vacatio legis é de um ano. Então, a gente ainda tem aí mais algum tempo para pensar e para estudar o novo sistema. No que se refere aos benefícios, me parece sim que o código foi realmente passado a limpo. Nós tínhamos já um nosso código original de 73, o código Buzaide, estava necessitando de uma repaginada, em que pese nós tivemos diversas alterações legislativas, né, 94, 2005 e 2006, as mais atuais, acredito eu, que alteraram significativamente o nosso código em vigor. Mas agora, a impressão que eu tenho quando olho o nosso novo código é que realmente as coisas foram colocadas no seu devido lugar, de maneira que me parece que foi realmente passado a limpo toda aquela colcha de retalhos que nós tínhamos antes, de maneira a tornar mais prático, inclusive para os estudantes, né, terem lá uma sistematização mais organizada, geograficamente eu me refiro ao código. Professora, sobre isso, aproveitando já essa observação inicial que a senhora está fazendo, os alunos em sala de aula estão sedentos pelo novo Código de Processo Civil. A senhora nas suas aulas já está direcionando as discussões para o novo Código de Processo. Como é que a senhora está estruturando esse momento de transição em sala de aula? Bom, o questionamento sempre vem. E a expectativa também por parte dos alunos me parece ser um tanto quanto gigante. O novo sistema eu tenho trabalhado, eu faço como se fosse em blocos. Então eu passo o sistema vigente e aí eu deixo acumular um pouquinho de matéria referente a isso, alguns pontos. E aí pessoal, agora nós vamos tratar todos esses pontos relativos ao novo código. E aí, como foi no processo civil 1, que eu tratei litisconsórcio, intervenções de terceiro, e assim vai, à luz do novo código, acumulando as matérias. No recurso, relativamente ao que a gente está falando agora, eu também esperei terminar toda a parte recursal para então vir com esse novo sistema. Porque o meu medo era que o aluno, eu fazendo o paralelo, que ele olhasse e se confundisse até nas questões de prazo. Como nós não sabemos acredito que não vai ter alguém que vai fazer prova da ordem esse ano dos meus atuais alunos, mas eu sempre tenho medo de confundi-los, né, no que se refere ao novo sistema. Mas eu, inclusive, pedi trabalhos do semestre, em todas as turmas em que leciono, relativos ao novo código. Porque eu acho que é importante não só eles ouvirem essa sistemática, pessoal, aqui vai ser alterado assim, vai passar a ser de tal forma, como eu acho importante que eles busquem, que eles sentem e tenham esse contato com o novo código, né, na mão, que saibam então manusear e se estruturar dentro do novo regulamento. A senhora mesmo fez referência no início da sua fala sobre o fato de que o código realmente ele é mais didático que o código vigente. Parece que ele é melhor organizado. O que a senhora pode apontar assim, na questão do rol dos recursos? Vamos iniciar, né, pontualmente em relação a isso. Num primeiro momento, nós temos assim, o nosso código vigente de 73, ele aponta 8 recursos, né, como elencados lá no rol. E como a gente tem o princípio da taxatividade, isso é recurso que realmente está no rol do atual 496, então lá nós temos hoje, se não me falha a memória, 8 recursos elencados. O novo código já nos dá uma falsa ilusão, porque ele já vem com 9.
Então, o primeiro contato que se tem, nossa, mas se nós prezamos tanto por celeridade e queremos um sistema mais rápido e com mais atendimento ao devido processo legal, a razoabilidade, a duração razoável, né, melhor dizendo, como é que aumentaram o número de recursos? Então, o que parece que realmente ocorreu não foi drasticamente aumentou. Nós tínhamos alguns recursos que foram excluídos, né, como foi o caso do agravo retido. A falsa ideia de exclusão também dos embargos infringentes, porque ele acabou estando guardadinho lá no artigo, e realmente ainda existe, mas me parece que ele se tornou automático. Né? Não sei o que o senhor acha a respeito disso, mas é o que me parece, porque agora tu não precisa ingressar, né? Entrando aqui na ideia dos embargos infringentes, tu não precisa propor o recurso, mas a matéria já passa automaticamente, então, a mudar a composição da Câmara ou a ajuizar agendar uma nova sessão para com outros julgadores se tentar tirar o 2-1 lá, né? Do qual a gente então mencionava. Eu até pediria desculpas ao nosso telespectador, porque realmente, assim, quando a gente fala em recursos, não tem como a gente fugir de um discurso técnico. Ele é um discurso técnico. Então, quem não tem muita noção do direito realmente fica um pouco, né, conturbado com expressões do tipo embargos infringentes, agravo retido, que são modalidades recursais. Acho que a gente pode deixar isso para o segundo bloco, assim, até explicando qual é a hipótese de recorribilidade desses procedimentos. Mas em relação assim ao universo geral dos recursos, no que tange aos prazos, o Código traz um princípio de unificação dos prazos recursais, exceção dos embargos de declaração. A senhora vê um ponto positivo nessa mudança, professora? Eu vejo um ponto positivo no que se refere aos alunos, tá? E, quem sabe, assim, a visão dos escritórios, né? Mas o advogado já está adaptado, que o agravo é 10 dias, agora tudo passou a ser 15 dias, né, exceto os embargos declaratórios, que mantiveram no prazo de 5 dias, mas eu vejo, assim, por uma organização, tanto de escritório, como didaticamente aqui na universidade pensando, parece que facilitou, porque agora o aluno não tem pelo menos que se preocupar se é 10, se é 15, padronizou em 15. Mas eu não sei se os 10 dias ali realmente não seriam suficientes para a interposição do agravo de instrumento, como é no sistema vigente, né? Sem contar o fato de que os prazos agora se contam somente nos dias úteis. Então, assim, ao mesmo tempo que o Código, por um lado, ele sustenta uma ideia de celeridade, até uma ideia de encurtamento no tempo, em razão principalmente, né, da temporalidade de cada processo, que, como se sabe, é algo bastante delicado na realidade brasileira, me parece que nesse pesar aí o Código, ele, vulgarmente falando, ele dá um tiro no pé porque conta somente em dias úteis, mesmo que unifique os prazos. Então, há uma relação didática em relação a isso, porque cria um sistema de unificação, mas ao mesmo tempo, entre aspas, também protela o andamento do processo, ao passo que só conta prazo em dia útil. A senhora não vê uma contradição do Código em relação a esse tipo de evento? Se nós formos considerar que a gente preza pela duração razoável, né, e nós estamos ali perdendo finais de semana, para o advogado ficou melhor, porque quando ele era intimado na quinta, claro, né, acabava aí consumindo o final de semana dele. Agora, em matéria de se o nosso sistema tem uma organização em que o serviço jurisdicional é ininterrupto, também eu vejo esse lado aí, é ininterrupto, mas nos finais de semana eu vou ter a quebra da contagem do prazo. É inegável que essa foi uma grande vitória da OAB no trâmite do projeto que instituiu o novo Código de Processo Civil. E, obviamente, como a senhora mesma disse, é uma solução saudável para a advocacia. Talvez não seja no que tange ao plano acadêmico do direito processual. Mas, professor, assim, dando sequência, me parece que um tema assim que me chama muito a atenção é a questão do como os recursos são julgados pelos tribunais. E desde 1998, há uma concentração exacerbada na figura do relator. O Código de Processo Novo, ele mantém essa perspectiva. O que a senhora pensa a respeito disso, principalmente no que tange à perda de decisões colegiadas? Hoje a gente observa a grande maioria dos recursos, principalmente esses iniciais, são recursos julgados monocraticamente. A senhora não vê problema nisso, principalmente no que tange à questão da democratização na formação do processo decisório?
O problema, na minha visão, seria que eu estaria perdendo aquele caráter colegiado, né? Então, parece que se eu tenho um segundo grau de jurisdição que tem previsão de juízo colegiado, eu teria que manter essa previsão que se tem e não acabar dando mais poderes para o relator, caracterizando lá como se fosse um juízo singular, porque daqui a pouco o que a gente observa é que virou um juízo singular, né? Então, acho que teria que analisar esse colegiado, até porque se nós formos ver o fundamento disso, o 5º Constitucional, que traz a visão do Ministério Público, a visão da advocacia para dentro do tribunal, tudo isso é fato que tem que ser considerado quando dá entrega da tutela jurisdicional. Porque se nós formos concentrar num relator, tudo bem, num juiz de carreira, nós vamos pensar que sim, esse juízo colegiado, previsto lá, representado apenas pelo relator, me parece uma repetição do juízo singular. Mas, se nós temos a figura do Ministério Público e da advocacia presentes no tribunal, eu vejo que, quem sabe, eu possa ter uma diversidade de visão. Mas o órgão colegiado, por si só, ele não pode ser desfragmentado. Então, acho que seria importante reanalisar essa situação e manter o colegiado julgando a maior parte dos recursos. Infelizmente, parece que essa é uma resposta do sistema ao próprio evento litigiosidade. Porque isso gera um número muito grande de processos, os tribunais acabam recebendo um acúmulo muito grande de processos, então o sistema teve que reagir a isso, encontrando ferramentas para julgar o maior número de recursos, aí no caso, no menor tempo possível. Mas eu particularmente vejo aí a perda de um brilho que havia antes de 98, que era o brilho oriundo da decisão tomada colegiadamente, coletivamente, por acórdão. Se a gente pegar determinados recursos hoje, não, professora, a grande maioria ali é julgada monocraticamente. Nós temos que dar importância, inclusive em sala de aula, para a forma como esses recursos são julgados. Quais são as hipóteses no sistema que autorizam um relator a julgar monocraticamente? Porque nós, como somos da área, sabemos que não é qualquer recurso que se pode julgar monocraticamente. Só pode ser julgados aqueles que o sistema autoriza que se julgue dessa forma. Então, esse é um ponto a se destacar, vejo, né? E também vejo isso como uma resposta, então, do sistema a essa deficiência aí em relação ao número de processos. Professora, vamos fazer um breve intervalo. Proponho que no segundo bloco a gente volte com questões mais pontuais em relação a recursos em espécie de forma determinada. Pode ser? Pode ser. Já voltamos, fique conosco. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Retornamos com o tema é direito de hoje. Conversa sobre o tema recursos em direito processual civil a partir do novo Código de Processo com a professora Manuela Pereira Save. Professora Manuela, como eu disse no início do programa, ela é mestra em Direito pela PUC, do Estado do Rio Grande do Sul, é professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Professora, então, retomando a nossa conversa do bloco anterior, né? Uma das peculiaridades do novo Código de Processo Civil em relação ao sistema recursal é praticamente a extinção do juízo de admissibilidade dos recursos em primeiro grau. Para que o nosso telespectador tenha noção do que a gente está dizendo, principalmente para aquele que não é da área. Agora, a verificação dos pressupostos recursais, que compõem aquela esfera técnica distrita a todos os recursos, ela é realizada diretamente pelo tribunal e não mais passa pela primeira instância.
Confere isso, professora? Confere sim, professor. Inclusive, eu vejo isso como uma celeridade para o próprio primeiro grau, tá? Eu acho que o sistema acabou buscando tirar parte dessa função que seria do primeiro grau até para desabarrotar o primeiro grau, que eu acredito que seja onde se concentra aí a maior dificuldade, né, de celeridade. No segundo grau, eles então vão ter que passar a fazer o juízo de admissibilidade. A minha preocupação é que nós vamos estar chegando com recurso especial e recurso extraordinário no STJ-STF para fazer juízo de admissibilidade. Então, essa quebra do juízo de admissibilidade no Tribunal de Justiça dos Estados é que eu confesso que me preocupa um pouco, porque vai chegar no STJ e no STF os recursos para serem feitos o juízo de admissibilidade. E o que a gente tem no sistema vigente é como se nós tivéssemos blindado o STJ e o STF de maneira que só chega lá o que passou por esse juízo, né? Então, o tribunal, ele meio fazia um filtro para bloquear diversos recursos que não tinham lá presentes os requisitos de admissibilidade. Agora, essa blindagem me parece que caiu, né? Ficando com mais atuação, com mais trabalho, o STJ e o STF. Eu não sei até que ponto isso seria positivo, né? Mas no que se refere ao primeiro grau e aos tribunais estaduais, eu vejo que a análise do juízo de admissibilidade pelo próprio tribunal, ela destranca um pouco o trabalho do primeiro grau, né? Então, o magistrado, ele não se preocupa em fazer essa análise do juízo de admissibilidade. Isso vai ser feito. Até porque hoje, no sistema vigente, nós tínhamos um trabalho dobrado. O juiz de primeiro grau fazia o juízo de admissibilidade, intimava a parte para fazer contrarrazões, às vezes fazia novamente o juízo de admissibilidade e aí remetia. Chegava lá no tribunal, o tribunal refaz o juízo de admissibilidade. Então, aí a gente cortou diversas repetições, né, dos mesmos atos. Acredito que não vai ter consequências, no que eu me refiro à perda de alguma oportunidade para as partes, né, mas no sentido positivo é um trabalho a menos para o juiz de primeiro grau. Mas, professor, agora a senhora falando me remeteu a um outro questionamento que eu gostaria de lhe fazer, que é o seguinte. O novo Código de Processo Civil, ele alivia, entre aspas, também a questão dessa blindagem ao sistema recursal. Exemplifico o que eu estou dizendo com o seguinte. Agora é possível, por exemplo, emenda de recurso lá em agravo de instrumento ou em outros. Me parece que o recorrente que deixa de juntar algum documento, que é condição de possibilidade para aquele recurso, ele passa até agora uma segunda chance em relação a isso, o que no Código vigente era impensável. A senhora não vê isso como uma manifestação, inclusive, do próprio acesso ao judiciário? Porque às vezes o erro é do advogado de esquecer algum documento que deveria instruir o recurso e a parte se vê privada da obtenção da jurisdição, né, numa resposta jurisdicional adequada àquela situação fática. Parece que o Código ele altera isso. Ele torna possível, por exemplo, emenda recurso. Quando faltar algum requisito indispensável, a senhora chegou a pensar nisso? E o que a senhora, né, tem a dizer sobre essa questão? Eu não consigo enxergar isso como uma própria emenda, mas eu acredito que seja possível sanar alguma falha na união, por exemplo, do agravo do instrumento. Não tem os documentos obrigatórios. Tá, então se intima a parte, se oportuniza que ela então junte esses documentos indispensáveis. Exatamente. Né? Então, nesse lado, vem a questão da falha no advogado, né? Isso que me parece... Isso no Código vigente é impensável, não existe previsão legal para isso. Não existe. O recurso não vai ser conhecido se faltar qualquer documento. Exato. E agora, então, vem aquela máxima de tentar salvar os atos. Eu acho que é por esse lado, por tentar aproveitar. E aí, se a gente for pensar no próprio princípio da instrumentalidade, teve prejuízo à parte, o ato atingiu o seu objetivo, né? A gente tentaria, então, salvar. Assim como quando a própria petição inicial contém alguma falha, alguma, quem sabe, inépcia, né? Podemos falar assim, o juiz intima a outra parte, para que então tente consertar. E eu acho que vem nesse sentido, de tu tentar corrigir aquelas falhas que iam te levar ao não conhecimento do recurso, até porque o jurisdicionado às vezes não tem culpa de uma falha, né, na própria formação do instrumento, como é o caso do agravo, que eu acho que o recurso de agravo é um dos recursos mais peculiares que tem, com mais, como é que eu posso dizer? Formalidades. Exatamente. Né? E às vezes esquece ali a procuração, que é o documento indispensável, não vai ser conhecido do recurso. Então me parece que é uma chance que foi dada aí ao jurisdicionado em nome desse aproveitamento dos atos praticados e de salvar a própria demanda.
Professora, em sala de aula, a gente gosta de enfatizar o fato de que durante um determinado processo, inúmeras decisões são tomadas. Geralmente as pessoas conhecem mais a sentença, porque é um dos atos principais da cadeia processual. Entretanto, no curso do processo são tomadas diversas decisões. Decisões relacionadas à produção de prova, a pedidos de tutela de urgência, etc. E a mudança no novo Código de Processo Civil em relação à recorribilidade dessas decisões proferidas no curso do processo. Talvez a principal mudança seja agora, então, a extinção de um recurso que no Código vigente se denomina agravo retido. O que a senhora compreende sobre e entende sobre essa questão, professor? No que se refere à extinção do agravo retido, eu acho que cabe referir que não foi propriamente uma extinção. Sim, do rol ele foi extinto. Ele não consta no novo rol dos recursos. Então, só que nós temos questões que o nosso sistema de agravo retido hoje, vigente, agora só para situar aí o agravo retido, então, é um recurso que cabe das decisões interlocutórias que não causam lesão grave ou de difícil reparação, ou das decisões proferidas em audiência, né? E agora nós parece que ficamos sem a ferramenta para atacar esse tipo de decisão. O que, então, extinguindo o agravo retido, como é que passou a ser o novo sistema? As decisões que causam lesão continuaram sendo do agravo de instrumento, tá? As questões aqui em que eu utilizava o agravo retido, agora elas vão poder ser suscitadas no recurso de apelação. Se nós formos pensar, o nosso agravo retido atual, ele fica guardadinho dentro dos atos para só ser apreciado pelo tribunal se no final eu tiver uma sentença e eu apelar. Então a sistemática aqui, a efetividade do agravo retido, na minha opinião, né? Ela não te concede a alteração. É muito limitada. É muito limitada. Então, o que se vê é que agora eles extinguindo essa espécie recursal, a apelação realmente contém agora o conteúdo, a matéria objeto do agravo retido. Então, nós vamos ter assim, uma apelação onde eu vou suscitar em preliminar as questões que eu utilizaria hoje pelo sistema atual, o agravo retido. Então, uma inovação foi fazer com que essas questões não precluam, né? Porque hoje, na verdade, o nosso agravo retido, ele é um recurso antipreclusivo. Agora, isso é importante, né, professora? Realmente, assim, ó, entre aspas, a extinção do agravo retido enquanto recurso autônomo acaba interferindo no sistema das preclusões. Para o nosso telespectador entender a questão, né? Hoje, se uma interlocutória não é recorrida no prazo em que o sistema determina, a parte não pode recorrer mais. E me parece que com a mudança do código isso fica transferido para o recurso de apelação, então. Fica transferido e aí no recurso de apelação tu faz a preliminar e alega essas questões que tu alegaria hoje no agravo retido. Então o que foi transferido aí? Foi realmente as questões que precluiriam passam a não ser mais preclusas, né? Não precluir mais. Como o agravo retido já serve para decisões que não me trazem lesão, eu acredito que se não acarretou lesão, pode esperar o recurso de apelação mesmo, pode esperar toda a tramitação do processo e ser alegado realmente no recurso de apelação. O sistema recursal ele é tão complexo e interessante que nós poderíamos fazer um programa unicamente para tratar do assunto agravo retido aqui, né? Ou extinção do agravo retido. Então, realmente, no pouco tempo que a gente tem para um programa, fica complicado a gente enfrentar toda alteração no sistema recursal. Pense o nosso telespectador o que dizer, então, em relação ao novo código como um todo, né? É praticamente impossível. Professor, e os embargos de declaração? É um tema, né, que me parece ser do senso comum. Inclusive, as pessoas que não são da área do direito conhecem que existe um recurso para enfrentar a omissão, contradição, obscuridade. O que a senhora vê de principal alteração aí nesse recurso? Os embargos declaratórios, eles continuam no prazo de 5 dias, né, para sua interposição, continuam servindo para sanar a omissão, obscuridade e contradição da decisão recorrida. E nós temos o diferencial que é aquela, quando eu tenho, porque hoje cabe embargos, de embargos, de embargos, de embargos, Sim. ad eterno, né? O que nos leva até uma situação um pouco esdrúxula frente aos alunos, porque se tu colocares que o recurso, até tem uma ementa que eu utilizo muito
na aula, que é um agravo, de um embargo, do não sei o quê, eles acham como que eu vou ter recurso dentro de recurso, dentro de recurso. Então, um recurso acaba sendo sucessivamente utilizado. Às vezes as pessoas não entendem por que um processo demora 10, 15, 20 anos. É porque realmente assim, há uma recorribilidade praticamente ad infinito no sistema vigente. E me parece que o código, creio que a senhora vai falar sobre isso agora, tenta consertar isso, né, a seu modo. No que se refere aos embargos de declaração, quando ele for considerado meramente protelatório, ou seja, para conseguir ganhar tempo, nós vamos ter uma limitação de 2 vezes. Então, cabe embargos de declaração apenas 2 vezes. E aí eu lhe pergunto, professor, se... difícil ocorrer, mas vamos imaginar a hipótese. Se eu recebo uma sentença com omissão, eu utilizo os embargos declaratórios. E aí, essa nova sentença vem com contradição, eu utilizo novamente os embargos declaratórios. E aí vem com obscuridade, ou vem com outra omissão, ou vem com outra contradição. Claro. Então, existe a possibilidade, o recurso é realmente necessário, só que agora houve, em virtude desses embargos serem protelatórios, né, de haver bastante protelação em virtude disso, houve essa barreira. Então, eu não posso ultrapassar, utilizar mais do que 2 vezes. E aí vem o benefício dos embargos de declaração, que leva a usar ele como instrumento protelatório, que é o efeito interruptivo, né? Sim. Então, as pessoas acabam utilizando esse meio para protelar o processo, porque ele interrompe o prazo para os demais recursos. E isso permaneceu. A multa por embargos protelatórios, se não me falha a memória, acho que aumentou um pouquinho também na porcentagem lá. Professora, para que possamos encaminhar, temos basicamente 1 minuto, 1 minuto e meio para falar sobre os recursos nos tribunais superiores, principalmente em nível de STJ e STF. O que a senhora verifica assim, de maior alteração no novo código em relação a isso? A grande notícia do código realmente trouxe o sistema de precedentes, né? O que a gente ainda não se sabe exatamente como isso vai funcionar. Eu chamaria isso de tentativa de jurisprudencialização de cima a baixo do sistema. Talvez. O objetivo do STJ e do STF, hoje já no nosso código vigente, já não é servir como terceiro grau de jurisdição. Eu não faço um recurso especial e um recurso extraordinário para rejulgar o que eu já tenho julgado, né? Então, eu tenho lá no 102 e no 105 da Constituição as minhas condições de utilização aí desses recursos extraordinários. Ocorre que, quando se fala em STJ e STF, a gente tem que pensar que eles são as nossas cortes constitucionais e elas têm que se preocupar com a interpretação do próprio direito. Então, no sistema atual, nós temos essa característica da uniformização da jurisprudência mais voltada para o STJ e da guarda da Constituição mais voltada para o STF. Agora, com o novo código, me parece que ambos são guardiões, né, das normas constitucionais e federais, mas com uma força maior, no sentido de que eles se limitam a ter uma atuação diferenciada. Então, não é qualquer situação que vai chegar lá. Esses órgãos, eles têm que analisar não só as jurisprudências e as súmulas vinculantes, como nós vamos poder pensar no sistema de precedentes. Esse sistema de precedentes, considerando aí fatos, né, e não só direitos, acaba sendo uma grande novidade. Porque hoje a gente costuma dizer que a STJ e a STF não analisam fatos, né? Eles se limitam a questões unicamente de direito. Então, a padronização, acho que dá para utilizar esse termo, da aplicação da nossa lei infraconstitucional e da nossa Constituição é que vem no sentido de realmente dar efetividade a essas normas. E eu acredito que sim, que esses tribunais como Cortes Supremas que são, eles têm que atuar em casos mais especiais, né? Então, essa fortificação aí da súmula vinculante, das jurisprudências predominantes e agora do precedente, tem que ser uma ferramenta utilizada para diminuir acho que não vai ser responsável por diminuir o número de demandas, mas diminuir a insegurança jurídica que eu entendo que nós tenhamos hoje. Então, aquela situação em que nós
Precisamos que o julgador nos dê uma resposta jurisdicional igual, se eu estou diante de casos iguais. Isso é papel do STJ e do STF. E essa segurança jurídica é a que parece que o novo código vem com essa proposta, com esse propósito de, então, uniformizar a aplicação no âmbito federal pelo STJ e no âmbito constitucional pelo STF. E aí acho que seria uma grande ferramenta, né, para nós tentarmos a nossa tão sonhada segurança jurídica. Professora, essa última parte da sua fala aí daria um programa inteiro. Porque realmente esse é um tema bastante interessante dentro do tema recursos. Entretanto, como nós não temos mais tempo, eu gostaria de agradecer profundamente a sua presença, lhe parabenizar pela brilhante exposição que a senhora fez aqui em relação ao sistema recursal, já lhe convidar para outros programas, porque realmente o código ainda está no período da vacácio, período de preparação, de adaptação dos operadores do direito, ele precisa ser discutido, ele precisa ser levado ao conhecimento da comunidade, e me parece que também essa é uma das funções aqui do programa. Gostaria então de agradecer o seu convite mais uma vez, né? É um prazer fazer parte desse Centro Universitário Franciscano e poder então aqui participar contigo desse programa. Obrigada. Conversei hoje com a professora Manuela Pereira Sávio sobre o tema recursos no novo Código de Processo Civil. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco nos próximos programas da TV Unifra.